Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Queridos, vamos ficar em pé, vamos nos cumprimentar uns aos outros, desejando a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus possa se encontrar presente em nosso meio e que o seu sorriso leve esperança aos irmãos. Amém? Aleluia, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque o teu amor tem nos alcançado e o teu perdão tem sido em nossa vida, ó Deus, algo que nos transforma, algo que realmente muda e transforma o nosso interior. Nesta manhã nós consagramos mais uma vez o mês de fevereiro, que nós estamos dando as boas-vindas, e queremos colocar, Deus, todos os dias desse mês nas tuas mãos. Confessamos com o coração pesaroso o pecado, tudo aquilo que nós temos feito contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e venha nos abençoar. Te pedimos que o teu amor, o teu favor, seja com todos daqui da tua casa, seja com todas as famílias, seja com todos, ó Deus, os teus trabalhadores, os missionários, os pastores. Nós queremos, Paizinho querido, em nome de Jesus, celebrar o Senhor, que é Deus da ressurreição, Deus da vida, ó Deus, Deus poderoso, no qual nós confessaremos, ó Deus, a uma só voz, que tu és santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Ó Deus, quando o Senhor desceu essa terra por meio do teu Filho Jesus, o Senhor veio, quebrou as cadeias, quebrou os grilhões e nos transportou para o reino maravilhoso do seu Filho Jesus, e nós te rendemos a honra, a glória, o louvor, porque tu és digno, ó Deus, tu és maravilhoso, tu és, Deus, o desejado das nossas almas. Aqui juntamente com os nossos irmãos, Pai, nós queremos te celebrar nesta manhã, declarando, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Seja muito bem-vindo, ó Espírito Santo de Deus, neste culto. Nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluias. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar ao Senhor. Sem igual que inspira o meu louvor, o som mavioso divinal é o nome do Salvador, nome que inspira o meu
Eu estou com um problema sério aqui no ouvido lá direito, estou surdo. Qual que é esse nome? Jesus. Não ouvi? Qual que é? Jesus. Amém. É o nome do Salvador. Glória a Jesus. Agora que nós relembramos ou descobrimos qual é este nome, vamos agora saudá-lo com força, com garra, com vontade, com coração sincero, reconhecendo que Ele, este Jesus, é que nos veio salvar. Aquele que, o único nome dado no céu, debaixo do céu, na terra, no mar, em qualquer lugar, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos nos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, glória, glória. Glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória. Glória, glória, glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus e Pai, o Deus e luz, com glória, 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 glória com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 glória com glória coroai. Bem, pode sentar. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações e envolva-se. Tempo a sós com o filho. O pai que verdadeiramente ama seu filho sabe que mais importante que pagar uma escola particular de projeção é investir na vida espiritual de seu filho. Com bases espirituais firmes, ele será um homem ou mulher de caráter. Artigo em falta ultimamente. Um filho de caráter será bem-sucedido em qualquer lugar que estiver. Isso não acontece de uma hora para outra. É preciso um trabalho diário, contínuo, combinando afetividade e palavra de Deus.
todas as situações da vida são possibilidades para ensinar as crianças, mas como os pais não têm tempo necessário para isso, sugerimos 1 hora por semana em particular com cada um dos filhos. Faça isso e será um pai discipulador. Nenhum presente vai produzir sentimentos de gratidão por toda a vida, como momentos onde os olhos do pai não são desviados para outra coisa, senão o desejo de encontrar os olhos do filho. Seja inesquecível, seja um pai discipulador. As férias escolares estão acabando e a rotina começa a voltar. O Mini esperou as férias passarem para retornar a algumas atividades. Uma delas é o ensaio das coreografias. Cremos que o culto é uma expressão humana e que leva em conta as experiências culturais. Por isso, a dança faz parte das nossas diversas formas de adorar e louvar a Deus. Os ensaios vão retornar no dia 17 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30, e a recepção de todos será no 2º andar, para depois serem encaminhados às salas. Grupo Fraldinhas, 0 a 2 anos. Grupo Dente de Leite, 3 a 4 anos. Grupo Kings Baby, 5 e 6 anos. Grupo Kings Little, 7 e 8 anos. Grupo Kings Junior, 9 a 12 anos. Você vai deixar seu filho de fora? Muitas vezes pensamos que somente os adultos é que têm condição de ensinar, liderar e evangelizar, e que crianças ou pré-adolescentes apenas exercem essas atividades de forma lúdica. O Mini não acredita nisso. Existem várias células em nossa igreja nas quais os líderes são pré-adolescentes e eles exercem com qualidade e com responsabilidade. Um deles é o João Hélio, que foi na casa dos vizinhos pedindo cadeiras e depois foi em busca de crianças e pré-adolescentes para sua célula. Esses líderes pré-adolescentes precisam de capacitação para melhorarem sua liderança. Por isso, o Mini iniciará a escola do Mini Discípulo no dia 16 de fevereiro, às 19h30, na terça-feira, durante o Tadel. A primeira turma será do curso Fundamentos e destina-se a líderes e líderes em treinamentos de células de pré-adolescentes. Se você quer que seu filho seja bem-sucedido na liderança de célula e que agrade o coração de Deus, incentive-o a participar. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar dessa grande bênção e festa espiritual. Fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração ali no balcão, no hall de entrada. E você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Ser membro da Primeira Batista não é simplesmente fazer parte de uma igreja ou comunidade, ou ainda participar dos cultos ou células. Ser membro da Primeira Batista é muito mais que isso. É fazer parte de uma história construída ao longo de 99 anos e continuar construindo essa história com a gente. É fazer parte do corpo de Cristo. É ser apaixonado por Deus e por pessoas. Se você entendeu isso e tem frequentado regularmente nossas reuniões e ainda não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, venha fazer parte de nossa família. Por favor, passe no balcão, ali no hall e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Nos dias 18 a 20 de abril, Campo Grande receberá a Conferência da Família, com a participação do pastor Eibe Uber, pastor Cláudio Duarte, Luciano e Kelly Subirá, Heloísa Rosa, Davi Sasser e outros. Ingressos e mais informações pelo site igrejafonteviva.com ou pelo telefone 9173-1000. Atenção! As vigílias de oração às sextas-feiras retornam no dia 19 de fevereiro, às 22h30. Na busca por santidade e avivamento, busquemos mais a Deus. Atenção! Nessa terça-feira, dia 9, não haverá Tadel por conta do feriado. Retornamos normalmente no dia 16 de fevereiro, às 19h30. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site. Continue buscando a santidade e o avivamento que vem do Senhor. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Mais um dia na presença do Senhor, feriado, né? Bastante gente fora. Mas a gente está aqui consagrando esse dia ao Senhor. Nós vamos compartilhar o que as crianças vão aprender hoje lá em cima, no Ministério Infantil, uma história muito linda de um homem apaixonante chamado Abraão. Abraão ele é chamado de o pai da fé, porque ele foi o que
como eu posso dizer, o que encarnou o sentido de fé pela primeira vez de forma mais característica. Ele conversou com Deus, ele era amigo de Deus, andava com Deus e Deus se manifestava a ele. Deus apareceu a ele várias vezes, a Bíblia não diz exatamente como, mas Deus apareceu a Abraão. Deus conversava com Abraão, ele é chamado de o amigo de Deus. E o pai da fé. Para mim, foi assim, uma descoberta muito gostosa, quando lá em Hebreus eu vi que ele era o pai da fé. E quando ele dizia que ele era o pai da fé, naquele dia eu estava assim, na minha devocional, eu senti Deus falando, se esse cara é o pai da fé, você é filha dele, você é da descendência de Abraão. Porque a gente fica achando que os descendentes de Abraão são Ismael, que é o filho que ele teve com a serva de sua mulher, Agar, né? E o Isaac que ele teve com a sua mulher Sara. E a gente fica achando que esses são os descendentes de Abraão. Mas a Bíblia ali restaura uma descendência muito maior e mais importante, porque ser descendente na carne é uma coisa que fica para esse mundo aqui, morreu, acabou a descendência, né? Mas quem é descendente pela fé é uma descendência que passa dessa vida para outra, não é? E aí, gente, somos descendentes de Abraão. Você não precisa ter nascido na Palestina, você não precisa ser judeu. Tem um monte de crente que tem, se eu fosse judia, né? Não precisa, não, você já é da descendência de Abraão. E a história de hoje conta que Abraão andava com Deus e Deus chegou para Abraão e disse, olha, sai da tua casa e da tua parentela e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha 75 anos, ele andou por volta de 650 quilômetros até chegar em Canaã, e Deus mostra para ele que ele vai, os seus descendentes vão morar ali. E a história de Abraão, nessa saída, é uma coisa assim, muito linda para nós, porque a gente precisa ter... a gente sempre acha que as promessas de Deus são para nós agora, para esse mês, esse ano tem que acontecer. Mas a história de Abraão nos mostra que muitas promessas que Deus nos dá, às vezes podem demorar. E algumas a gente pode não ver. Mas ela é tão boa que não tem problema. Se os nossos descendentes estiverem debaixo dessa bênção, está bem. E Deus fez uma promessa para Abraão e os descendentes dele realmente receberam. Então, a história de Abraão tem mais coisas que as crianças vão aprender. E, claro, aqui embaixo a gente faz um resumo para os pais saberem o que as crianças aprendem lá, e são mensagens que servem para todas as idades. Mas lá em cima isso é traduzido para as crianças e reforçado com atividades e lembrancinhas que tornam essa história muito mais gostosa. Hoje, os pré-adolescentes não virão a partir de agora, eles não virão aqui à frente. Quando tocar a música, a tia Tati estará lá fora, ali na porta, esperando. Eles são muito envergonhados, eles não gostam de vir aqui. A gente tentou bastante tempo, né? Então, ela vai estar ali na porta e ela vai recebê-los ali para subir. Eles ficam no quarto andar. Agora nós vamos fazer uma modificação a partir de hoje. Nós estamos com uma superlotação já há muitos domingos de meninos e meninas de 7 a 9 anos. Então nós estávamos com 56 numa sala, usando mesas brancas de adulto com cadeiras de adulto. E já estava virando, eu comecei a olhar e falei, isso já é um problema de segurança, não é só de falta... Os facilitadores tinham que ficar no corredor, porque não dava para entrar na sala. Aí eu falei assim, o dia que tiver um problema, que tiver que sair pessoal correndo, quem ficar lá por último fica, porque não dava para passar. Bom, resolvemos, eles estão no quarto andar, então os pais, terminando o culto, 7 a 9 anos, vão ficar a partir de hoje, de manhã e à noite, no quarto andar. Tá certo? Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje? Vamos lá? E você será uma bênção para os outros. Gênesis 12, 2d. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem realmente
colocado no nosso coração a Tua palavra e colocado um amor pela Tua palavra. Ela é verdadeira e atualíssima. Ó Deus, nós queremos ser como Abraão, que era amigo do Senhor. Queremos ter a coragem dele para obedecer o Senhor, sem saber para onde, com 75 anos, pegar toda a sua família, se deslocar numa época onde eles viviam assim, à mercê das intempéries do tempo, do clima. E mesmo assim ele saiu em obediência. Pai, nós precisamos aprender com Abraão, que é o pai da fé, a ter fé no Senhor, uma fé cega, que não pensa, que não argumenta e que não tem medo do futuro. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse coração desprendido com essa vida de hoje, Pai, que nos faz querer ter raízes e não sair do lugar. Ajuda-nos, Senhor, a termos liberdade através da fé. Abençoa os nossos facilitadores que vão traduzir essa mensagem para as crianças. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, e que eles encarnem também esse ministério como pastoreio de crianças. Esse é o nosso desejo. Nós pedimos as Tuas bênçãos, derrama sobre eles o Teu Espírito e sobre as crianças para receberem a Tua mensagem. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então as crianças e os pré-adolescentes depois ali fora com a tia Tati. Enquanto eles vêm, gente, quero dar uma reforçada. Pais discipuladores, 1 hora por semana. Gente, olha, como esposa de pastor, estou cansada de ouvir homens e mulheres com problemas com pai, com mãe, da infância, porque os pais não deram atenção. Não faça isso de novo. O que fizeram com você, não repita com seu filho. 1 hora por semana e ele não precisa fazer veredas depois. Vamos economizar. Economizar problema. Amados irmãos, podem sentar-se. Apenas reforçando, o nosso Tadel tem sido cada dia mais uma bênção tremendo. Deus tem usado poderosamente a nossa equipe e os pastores, mas nessa terça, devido ao feriado, nós não teremos o nosso tão precioso Tadel. Vai ficar um acúmulo para Deus despejar na outra terça, no outro dia, no dia 16, tá bom? Amados, a nossa igreja está hoje também em ceia, mas nós temos algumas pessoas que não estão presentes por conta da emenda do feriado. Elas saíram de Campo Grande, foram para outros lugares, mas também nós recebemos muitas outras pessoas de outros lugares que vieram para Campo Grande, e de repente alguns destes estão aqui no meio de nós agora, nessa manhã. Por isso, aqueles que são nossos amados convidados, que estão aqui em nossa igreja, nós queremos te dar um belo de um abraço bem apertado, bem gostoso, e para isso nós precisamos identificar você. Então, se você é o nosso convidado nessa manhã, por favor, fique em pé agora para que a gente possa ver quem você é. Ali tem uma irmã, que Deus te abençoe. Aqui tem mais, Deus abençoe. Irmãos, ali vamos cumprimentar a irmã aqui também, filha da nossa irmã que ajuda na recepção. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Ah lá, no pastor Gilson já vai cumprimentar lá no fundo. Quem mais? Ali tem um rapaz também. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. E os demais podem sentar-se. Queridos, nós teremos agora o nosso momento de devolver ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Sempre nós colocamos a nossa vida como total dependência do Senhor, né? Deus está à frente da nossa vida e Ele vai abrindo as portas, e à medida que Ele abre as portas, nós somos convidados também, mais uma vez, a retribuir e demonstrar a nossa fidelidade. Então, você agora que trouxe seus dízimos e suas ofertas, sintam-se à vontade em trazer até o altar. Nós tocaremos uma vez aqui a música, o hino Eis de Bilhões, uma estrofe, quando os irmãos vêm entregar dízimos de oferta, e depois a gente canta todo mundo junto, tá bom?
do Assis, canta. Vai, solta a voz. Bom dia, Alminha. Vamos lá, coloca tudo bem. Benedito. Vamos, Wilson. O Evangelho e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra, vem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Obrigado, querida. Eu, quando eu vejo a irmã Basti falando aqui com tanto carinho, né, com tanto amor das crianças, há 50, estava ali lembrando do meu professor da escola dominical, 55 anos atrás, professor Silas, né? Depois de muito tempo, já casado, voltei para a minha terra, e quando eu a vi, e ele me abraçou, as lágrimas caíram, e falou: você me deu tanto trabalho, hein? Ai, que gostoso, né? Às vezes uma palavra faz recordar. Amém, glória a Deus. Irmão, somente esses 4 versículos aqui. A crucificação. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E disse Jesus: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, irmão, existe maior amor que este? Não tem. E ele continua. É só nós analisarmos quantas pessoas que às vezes já estão no fundo do poço, né, irmão? A gente vê, tem notado, no fundo do poço, na miséria, tal. E homens ímpios, homens perversos, porque para mim esse ladrão aqui não era só um ladrãozinho, não. Eu não entendo muito, estou estudando um pouquinho mais a fundo. A coisa era mais difícil, o homem cruel. Mas Jesus o perdoou e deu a salvação, amém? Se isso não é amor, irmãos. Vamos recordar pastor Edgar Martins um pouquinho. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota,
para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. É aqui o diálogo. Mesmo na morte, falou-lhe ao ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amém. Somente Deus, somente Jesus e o Espírito Santo seja glorificado. Amém. Queridos, e o amor de Deus tem trazido juízo sobre o Brasil. Eu gostaria que agora vocês pudessem prestar muita atenção. Antes da ceia, nós queremos fazer um momento de reflexão e depois nós vamos levantar um clamor pelo Brasil. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem o texto que o pastor Márcio Valadão disse na igreja dele. Uma nação sob juízo. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não o reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que lhe tem sido oferecida. O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais pobre
e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça, mas isso é só uma tênue amostra de que, de fato, é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo, pois a desonestidade indecente não é a marca apenas dos políticos, mas de grande parte da nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata. Só que agora, em nome de Jesus, pior, isso inclui uma grande e considerável parte da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentados por uma religião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam a ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos misturada a comércio com o engodo na casa de Deus. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis, que certamente, ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que estariam sendo induzidos. Uma liderança cristã que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre um esotérico que confia no seu patuá e um crente que, ao invés de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que se pratica em procissões e templos consagrados e a entidades mortas, supostos santos, que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades humanas nas igrejas protestantes, com líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal, muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereceriam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitaria com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao evangelho que segue exposto sua imoralidade a céu aberto nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos e nossas leis dizem bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da nossa própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição e pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhes desse tal direito,
ou dos que usam o seu feitiço travestido de unção para seduzir ovelhas aos matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos do que afrontam a santidade de Deus ou estão na igreja ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra ou teve oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que te fizeram a ti, teria ela também permanecido até o dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, porque seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra, como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado como a seca e a fome. 7.000 joelhos recusavam a curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobe sobre os lombos do Brasil, já começou a arder e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Não me entendam mal, eu lhe peço. Eu não sou um irresponsável unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Eu sou parte dela, eu a amo, sinto vergonha dos meus pecados porque eles são meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nessa nação. Ao contrário, que se multipliquem até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Se não for pedir demais, irmãos, eu gostaria de rapidamente orar com os irmãos. E se vocês puderem, eu gostaria de convidá-los a se ajoelhar. E nós vamos levantar um clamor pelo Brasil. Deus, nós, como igreja, como corpo de Cristo, não apenas como primeira igreja batista, Senhor, mas como corpo de Cristo espalhados nesta cidade, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil, nesse tempo de feriado, onde tudo se para comemorar a festa da carne, nós queremos, Deus, nos ajoelhar e pedir perdão pelos opróbrios e vexame da nossa nação que te afrontam. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós te pedimos, nós nos humilhamos e choramos pela nossa nação, Deus. Como uma terra seca, árida, que sente a dor, nós sentimos, Deus, um aperto no nosso coração e a vergonha nos cobre. Nós estamos, Pai, como que sem roupas, nós estamos nus diante do Senhor e te pedimos perdão em nome de Jesus, pela festa,
pelos ídolos, pela idolatria, pela mentira, pelo engano, pelos altares, pela barganha, pela feitiçaria, pelo mundo gospel. Ó Deus, pelo lucro, pela manipulação, pelo orgulho, por tudo, pelos enredos que fazemos não apenas nas escolas de samba, mas dentro das igrejas. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, o Brasil hoje pede perdão, o Brasil pede perdão, teu povo abre os seus lábios te pedindo perdão. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. E Senhor, venha sobre o Brasil, realmente com tua justiça. Nós sabemos que nós erramos, não é apenas o governo, mas nós somos corruptos nas pequenas coisas, no dia a dia, nós mentimos, no dia a dia nós somos, Deus, mascarados. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós confessamos nosso pecado, nós nos arrependemos como igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, tenha mais uma vez misericórdia de nós. Agora que vamos, Pai, partir para a ceia e temos que refletir sobre os nossos atos. Ah, Senhor, nós ofendemos os irmãos com calúnias nos lábios, nós julgamos, nós criticamos, nós pesamos as mãos na igreja. Quantas e quantas vezes lutamos ministério contra ministério, e a gente vê o corpo dividido, um falando mal do outro, criticando. Pai, que não seja assim nas nossas vidas, que não seja assim nas nossas células, no meio dos discipulados. Ah, Senhor, limpa o nosso coração por dentro, lava-nos por dentro. Não temos palavra para expressar o quanto nós estamos entristecidos como igreja e como nação. Cumpra em nós aquilo que está no seu plano, Senhor. Nós aceitamos a tua correção, nós aceitamos, porque como um pai que ama o filho, o Senhor está nos conduzindo, Senhor, realmente para um lugar que agrada o Senhor. Traga-nos de volta, Senhor, leva-nos de volta junto ao relacionamento íntimo e verdadeiro contigo. Nós oramos pedindo perdão em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Gilson. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora. A ceia do Senhor é um ato memorial, ordenado pelo próprio Senhor Jesus, para que o façamos, estando na mesa dele, até que no céu nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Quem participa da ceia do Senhor são aqueles que são do Senhor e tomaram posição diante do Senhor, vindo para o batismo. O batismo é o ato em que nós damos testemunho público de que nós nascemos de novo através da conversão no Senhor Jesus. Os irmãos ainda não distribuem os elementos, deixa eu explicar direitinho, por favor. E então, quando a pessoa emerge, não é? Nós estamos sepultando o velho homem. E quando a pessoa sai da água, simbolicamente, ela está ressuscitando para uma nova vida. Por isso, quem aceita o Senhor Jesus, passa pelo batismo. Não faz nenhum sentido, ou Jesus não teria instituído o batismo, ou Jesus não teria sido batizado. Não faz nenhum sentido alguém dizer que está comprometido com ele e não passar pelo batismo. Então todo esforço, todo cuidado nós devemos ter com a pessoa do novo convertido, para que ele passe pelas águas do batismo, assumindo o seu compromisso com o Senhor. Aqueles irmãos que são membros de uma outra igreja evangélica, estão em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, também são bem-vindos para participarem conosco nesse ato. Então nós vamos cantar e todos ficarão em pé. Nós vamos cantar em pé. Podem ficar em pé, nós vamos cantar em pé. Aqueles que receberem os elementos podem assentar-se. Se você não vai participar, porque a Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo. O irmão diácono que passar aí, ele não vai olhar para você e duvidar da sua condição de participar da ceia ou não. Não, ele não tem que fazer isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Não é também examine-se e não coma. O exame
já propõe uma mudança de atitude. Então, todos são convidados para ficarem em pé. E quando você tomar o seu alimento, você assenta. Quem não recebeu o alimento, quem não vai participar, assente-se. Quem vai participar, até que receba o alimento, fique em pé. Isso facilita os irmãos ver quem não recebeu, pois estará em pé. Cantemos ao Senhor. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém, glórias a Deus. Enquanto eles servem os músicos, se alguém vai participar e não recebeu, fique em pé. Se alguém vai participar e não recebeu, fique em pé. Ok. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por isso um ato memorial. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que estejamos diante do Senhor com plena condição e fé, de que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Somos chamados à santificação. Mesmo assim, não é a santificação o carnê de pagamento da salvação.
Não é a santificação que paga a salvação. A santificação é natural para quem é santo, para quem entregou a sua vida a Jesus. Como é natural o passarinho voar, é natural para o homem e para a mulher de Deus viver em santidade. Fiquemos em pé e nós vamos participar dos elementos. Obrigado, meu irmão. Você tem na sua mão o pão, que não é o corpo do Senhor, mas representa o corpo do Senhor. Corpo que foi ferido, foi traspassado, corpo que sofreu, não é? As pancadas e as agressões. E enquanto o Senhor fazia isso, tinha em mente uma coisa só: a mim, a você, o seu amor por nós. Deus nos amou. O Filho foi absolutamente fiel. E por isso o Espírito Santo nos fez enxergar o seu amor por nós. Em memória de Jesus, coma. Da mesma forma, Jesus lembrou aos seus discípulos o testamento do passado. Deus fez uma aliança com o seu povo, um testamento. E o testamento só vale com a morte do testador. Então, quando Cristo morreu, o novo testamento entre Deus e os homens foi liberado sobre você, sobre mim. E ele disse: esse é o sangue da nova aliança, o sangue do novo testamento entre Deus e os homens. Em memória de Jesus, participe. Obrigado, Pai querido, por tanto amor. Amor que foi derramado sobre as nossas vidas mesmo antes de nós sermos concebidos. Porque desde a eternidade o Senhor entregou o seu Filho. E desde a eternidade o Senhor condenou as obras das trevas e o poder de Satanás sobre a nossa vida. O Senhor quebrou toda a maldição lá na cruz. Mas o fez mesmo antes de nascermos, por amor de nós. É mistério, e assim o apóstolo Paulo diz: Jesus é um mistério de Deus. Aleluias, bendizemos o teu nome e dizemos a ti nessa manhã que à luz do que ouvimos da intercessão pelo Brasil, Pai, que nós como povo sejamos santos, pois nós condenamos a corrupção no governo, mas furamos a fila lá no supermercado, fazemos atos tão indecentes, Senhor, que não temos autoridade para condenar quem quer que seja. Dá, papai, que vivamos realmente em santidade e em avivamento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Passe para a extremidade direita o seu copo, os irmãos vão recolher e nós cantaremos ao Senhor. Aleluia, sobre a morte triunfou.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, queridos, e como é delicioso sabermos que Deus está aqui para consolar, confortar, mas também para salvar a nossa vida, né? Muitas vezes de nós mesmos. Quero que você possa abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. Diz assim a palavra do Senhor: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, aquela mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, muito obrigado, porque o tempo que o Senhor passou aqui na terra, em carne e osso, vivendo no meio de nós, o Senhor viveu tantas experiências para nos ajudar a entender que é possível a gente mudar e ser mais parecido com o Senhor Jesus. Que é possível, que há tempo, que há oportunidade da gente experimentar a doce graça do Senhor Jesus. Paizinho querido, nesse texto que fala tanto ao meu coração e tem nesses dias ministrado algo tão delicioso, permita que seja uma palavra que seja compartilhada com a tua igreja, que honre o teu nome, que glorifique o teu nome, mas edifique o teu caráter na nossa vida, que nos ajude a caminhar na tua direção, em obediência, em serviço, nos ajuda que as nossas atitudes e os nossos comportamentos possam ser reflexo da luz do Senhor na nossa vida. Nós oramos tão gratos ao Senhor pelo privilégio do teu amor extravagante, um amor, Deus, que gere em nós uma gratidão eterna, porque jamais poderemos
recompensar o Senhor pelo que o Senhor fez para conosco. Por isso, nessa manhã, aumenta a tua presença. Teu Espírito Santo na nossa vida, nos constrangendo a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu também quero mudar, como um homem, como mulher, para agradar o Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero compartilhar com os amados sobre você pode mudar. Você pode repetir comigo? Você pode mudar. A pessoa que estiver à sua direita, diga isso para ela: você também pode mudar. E agora você que falou, ouça da outra pessoa: você também pode mudar. Amados, todos os encontros com Jesus foram encontros transformadores, porque transformaram a vida, o estilo de vida, o jeito de viver. Todos os encontros com Jesus foram transformadores, porque transformou as dores das pessoas. E é interessante que quem encontra Jesus muda de atitude. Quem encontra com Jesus não pode ser a mesma pessoa, o mesmo estilo, o mesmo padrão. Quem encontra com Jesus muda a sua atitude. Nesse texto de Lucas 7, 36 a 50, nós temos alguns personagens. Nós temos o fariseu Simão. Nós temos aqui Jesus no jantar, a mulher que é o símbolo de um amor extravagante. E se você ler João 12, 4, 6, que também é um texto dos evangelhos que vai mostrando a figura de Judas. Judas achou ser um desperdício tremendo colocar algo tão caro aos pés de Jesus. O nosso desafio nessa manhã é: que atitudes eu tenho dentro de mim, da minha vida, lá dentro, onde só eu posso ver e às vezes nem eu consigo ver? Que atitudes eu tenho na minha mente, onde as pessoas não têm acesso, não podem entrar, não podem perceber? Mas o que me chamou logo de cara a atenção foi justamente Simão, pensando consigo mesmo. Ele não falou nada, mas Jesus ouviu, Jesus percebeu. Que atitudes nós temos no nosso coração? Nem sempre demonstramos, mas está lá, enraizado, enraigado. E queridos, estudando, lendo, relendo, antes mesmo de ler qualquer outro livro, outro material, eu dizia assim: Deus, eu preciso aprender com os personagens desse texto, que eu preciso mudar, melhorar, crescer, caminhar. Eu não posso continuar dando os mesmos resultados andando com Jesus. Eu preciso cada vez mais ser mais santo e mais vivo em Cristo Jesus. Então vejamos o primeiro personagem aqui, Simão. Simão, queridos, aqui é a figura viva do lado do formalismo. Simão é um fariseu, e eu não vou trabalhar em cima da religião dele, mas como fariseu ele é cheio de regras. Como um fariseu e cheio de regras, Simão, ele enxerga, ele vê um erro, e a partir daquele erro, ele condena toda a sua vida, julga toda a sua vida e te condena para o resto dos seus dias. Simão é essa figura. No versículo 39, Simão me ensina que ele gosta de julgar. Versículo 39 está dizendo: olha, se Jesus fosse de fato profeta, saberia quem está lhe tocando, essa mulher pecadora, prostituta. Ele saberia, ele começa a julgar a Jesus. Simão é crítico. Ele só vê o lado negativo. Ele vai criticando tudo e todos o tempo todo. Ele vai colocando defeito na vida das pessoas. Simão julga e se irrita por qualquer coisa em todo o tempo. É interessante que Simão ele vai freando o amor extravagante para com Jesus. Simão segura a alegria aos pés de Jesus, queridos. Talvez Simão
olhando para você, você sorrindo, Simão vai perguntar para você: você está rindo de quê? Talvez isso já vem desde lá da infância. Simão não vai valorizando a emoção. Simão não se deixa chorar aos pés de Jesus. Na cabeça de Simão, o homem não chora. Deixa eu lhe dizer algo, meu amado, minha amada. Se você não abrir o seu coração para o Senhor Jesus, se você não tem esse hábito de abrir o seu coração, você pode ter certeza que é bem provável, um cardiologista vai abrir o teu coração. Simão, queridos, freia a alegria, freia o sorriso, e isso vai afetando a vida dele por completo. Simão, ele precisa aprender a soltar a afetividade para Jesus e para as pessoas. Jesus quer curar esse velho Simão dentro de mim e dentro de você. É interessante que eu possa até imaginar Simão indo para um emprego novo, e ele vai pensando: isso vai ser difícil, isso vai ser complicado. Talvez Simão com filhos que estão indo para a escola, e ele diz assim para os seus filhos: olha, filhos, vocês vão aprender matemática, mas matemática é muito difícil. E na primeira dificuldade que os filhos de Simão têm com matemática, eles vão lembrar e associar: isso é difícil mesmo, isso é complicado. Porque para Simão tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é desesperador. Simão me ensina também, amados, sobre uma mente rígida, uma rigidez mental e dos pensamentos. E isso afeta o nosso corpo inteiro. É como andar que nem como estátua. É impressionante. Simão, ele não consegue derramar lágrimas aos pés de Jesus. Simão me ensina que eu preciso quebrar preconceitos, conceitos que eu tenho já pré-estabelecidos e que eu vou aprendendo com Jesus, que é diferente. Talvez Simão cresceu numa família cheia de repelente de pessoas. Ele repele as pessoas, deixa a distância. Jesus abraça os pecadores. Talvez Simão tem dificuldade, tem medo de abraçar o pecador, as pessoas, até com medo de engolir o demônio que pode ter na vida delas. Quando Simão viu aquela mulher chegar, queridos, Simão jogou desinfetante de pecador para aquela mulher. Jesus perdoa com paz. Jesus quer curar, Simão repele. Há pessoas que vivem enganadas toda a sua vida, dia após dia. E minha oração nesses dias tem sido: Pai, me ensina a olhar para as pessoas como o Senhor olha. Eu lembro uma vez lendo a biografia de Moody, e uma das coisas que mais marca o meu coração foi a experiência que é contada naquele livro, em que um líder da igreja estava caminhando com Moody na cidade, na calçada ali, à noite. E eles estavam caminhando, e aquele líder, e à direita dele estava Moody, olhou um bêbado ali, jogado na sarjeta, estava deitado. E ele começou a olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse bêbado perdido, jogado na sarjeta. E quando aquele líder, ele para de orar e olha, não vê Moody, ele olha para trás e vê Moody deitado, junto àquele bêbado, dizendo assim: Pai, não há nenhuma diferença entre esse homem e eu. A única diferença é que eu fui alcançado pela tua graça. Pai, alcança a tua graça este homem. E no livro ele diz: olha, foi a mensagem mais profunda que eu ouvi daquele homem. Simão me ensina também, amados irmãos, sobre o meu orgulho. Simão tem tanta certeza sobre as pessoas, sobre as vidas das pessoas, certezas demais que vai escravizando Simão. E eu lembro que algumas vezes eu tive alguns Simões na minha vida, que falavam a respeito de alguém,
E que com o passar do tempo, com a convivência, eu fui percebendo que não era nada daquilo. Aquelas pessoas eram muito melhores do que o meu amigo Simão compartilhou comigo. Eu fico imaginando Simão olhando para aquela mulher e julgava, condenava. Jesus estava olhando para o coração daquela mulher e via uma pessoa desesperada por transformação. Desesperada. Jesus chega, queridos, para quebrar minha cartilha. Isso me ensina que algumas pessoas pensam, vivem da seguinte maneira: se não for do meu jeito, não vai dar certo. E ainda diz assim, ó, na minha humilde opinião, pensa diferente dela, você vai ver o quão humilde ela vai se tornar. Eu aprendo que eu preciso jogar fora a minha cartilha e dizer, Senhor, eu quero ler na tua cartilha. Eu preciso da tua cartilha. Eu preciso aprender com o Senhor a cada dia. Querido, Jesus estava na festa, na casa de Simão, que era o anfitrião. Simão estava na casa dele, mas ele estava fora da festa. É impressionante olhar isso. Simão na festa, na casa dele, mas fora da festa. Julgando, sabe quem, queridos? Jesus. Julgando uma mulher. Eu imagino talvez Simão pensando assim dentro dele, dizendo, está na cara de Jesus. Jesus não consegue ver que aquela mulher é uma mulher da vida, prostituta, de programa. Simão, queridos, ele não se perdoa por causa da culpa. É impressionante. Deus já perdoou você, mas você não se perdoa. Até o diabo vai parar de jogar na sua cara os erros da sua vida, mas o fariseu nunca vai aceitar o perdão, nem de Deus e nem das outras pessoas. Eu tenho aprendido que o Senhor Deus, Ele fez o inferno triste para as pessoas perdidas, sem o Senhor Jesus, porque vão para lá, para um lugar triste. E Ele, o Senhor, criou os céus, um lugar de alegria, de festa, de celebração, de conquista. E queridos, a nossa vida, o nosso culto, a nossa igreja, a nossa célula precisa ser um lugar de festa, de celebração, de alegria, de encontros transformadores, em que a pessoa sem Jesus vai poder se encontrar ou na igreja, ou numa célula, ou num pequeno grupo, e dizer assim, eu quero esse Deus na minha vida também. É isso que eu aprendo com a vida de Simão. Mas se olharmos João 12, de 4 a 6, nós vamos encontrar, e você pode anotar e ler em casa, sobre a vida de Judas. Judas, querido, estava calculando o preço do perfume, 300 denários, no mesmo cenário, na mesma festa, no mesmo momento em que a mulher se derramava aos pés do Senhor Jesus, Judas estava calculando, puxa vida, isso custa 300 denários, a gente podia vender isso e dar aos pobres. A mulher, ao contrário, deu o melhor aos pés do Senhor Jesus. E eu vou aprendendo, Judas vai me ensinando aqui, que muitas vezes, queridos, eu faço o meu melhor para mim, para minha família, para quem eu amo, eu não meço esforço, se for preciso trabalho a noite inteira, vou varando a madrugada e eu faço, porque para mim, é algo que eu desejo, que eu quero, mas se for para Jesus, nem sempre é na mesma intensidade. Se é para a vida cristã, nem sempre vai ser da mesma forma. A mulher deu o melhor para Jesus, mas para Judas, sabe o que era o melhor, queridos? Não era Jesus. O melhor para Judas não era Jesus, era a grana, era o dinheiro. O que é melhor para você? Para Judas era quanto custa? Judas é centrado, querido, nas coisas e não nas pessoas. O problema não é o dinheiro. O problema é onde eu coloco
o dinheiro, ou ele está na minha cabeça, ou ele está no meu coração, ou ele está nos pés de quem é o dono de todas as coisas. Onde está o dinheiro para você? Tem gente que vive, queridos, em função do que tem, não em função do que de fato é. Deus criou o ser humano para amar as pessoas e usar as coisas. Mas nos nossos dias, o ser humano inverteu isso. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. O dinheiro não foi criado, o dinheiro foi criado para ser usado por nós, pelas pessoas. Mas o nosso mundo, o nosso dia a dia, nós estamos invertendo. O dinheiro está nos usando e nos escravizando a cada dia. Lendo algum tempo atrás um artigo quando morreu o Rockefeller, aquele do grande prédio lá, o Empire Center dos Estados Unidos, e o contador, era um artigo que dizia assim: ele deixou tudo, não levou nada. Querido, nós podemos ter o relógio mais caro do mundo, mas ainda não seremos dono do tempo. Nós podemos ter o melhor plano de saúde do país, mas isso não garante que você vai ter a melhor saúde na sua vida. Nós podemos ter a melhor casa, mas não significa que vamos ter um lar. Quando Jesus, amados, não é o centro da nossa vida, tudo o que a gente tem, infelizmente, não tem valor. Às vezes nos preocupamos mais com o emprego do que como servir ao Senhor Jesus na vida cristã, quando o meu emprego deve ser o meio, a maneira de expressar minha gratidão e o meu serviço ao Senhor Jesus. O melhor lugar das coisas é aos pés do Senhor Jesus. O melhor lugar é aos pés do Senhor Jesus. Qual é a sua extravagância de amor e intimidade com o Senhor Jesus? Você lembra de alguma? Qual é o maior exemplo de amor extravagante para com o Senhor Jesus? Algum tempo atrás, na cidade de Maringá, em um hospital, tinha um senhor, um dos mais ricos do estado do Paraná. Tinha fazendas no Paraná, em outros estados do Brasil, tinha fazendas fora do Brasil. Um homem muito rico, muito poderoso pela sua influência, mas ele estava doente, estava acamado, estava amarrado à cama, esperando seus filhos chegarem. E aí um irmão da igreja que o conhecia falou: quem sabe não vai ser uma oportunidade de ouvir o evangelho e ter mudança na sua vida. E aí pediu para o pastor da sua igreja ir até o hospital. Ele foi lá no seu quarto e começou a conversar com ele, perguntou se podia orar. Os filhos, os familiares já estavam lá, porque ele estava para morrer a qualquer momento. O pastor orou. E assim que o pastor terminou de orar, aquele homem rico perguntou para o seu filho: quanto que a fazenda vai render? Essa era a preocupação dele. Quanto que vai dar? E naquele mesmo dia aquele homem morreu, no dia seguinte o pastor estava lá no seu funeral. No dia seguinte, aquele mesmo irmão disse: pastor, nós temos um outro irmão, está no mesmo hospital, só que numa enfermaria, 86 anos, irmão em Cristo, só não pode ir lá, ele também está doente, pode partir a qualquer momento. E o pastor foi lá, chegou na enfermaria e falou: ô meu irmão, como você está? E ele dizia: pastor, eu estou bem, eu sei que em breve eu vou ver Jesus, eu sei que o senhor deve ter vindo aqui para orar por mim, mas não precisa orar por mim não, ora pelo meu companheiro que eu falei de Jesus para ele aqui. E o pastor orou. Aquele amado irmão de 86 anos, seus filhos estavam ali próximos, veio a falecer, e no dia seguinte, no funeral, os seus 2 filhos diziam assim: nós somos os filhos, as pessoas mais ricas do nosso país, porque nós aprendemos a conhecer Jesus, porque o nosso Pai nos levou ao Senhor Jesus. Não importa quanto nós temos, mas importa quem nós servimos. Que diferença, amados? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Por último, a mulher. Simão, Judas e a mulher. A mulher me ensina aqui, amados, o lado afetivo, da alegria, o amor extravagante.
A mulher era pecadora, mas ela foi aos pés do Senhor Jesus e teve a sua história mudada por completo. A mulher, ela chorava, lavava os pés, enxugava os pés de Jesus, e Jesus aceitou esse amor extravagante. A mulher gritava por cura, colocando todas as suas culpas aos pés do Senhor Jesus. Quantas vezes essa mulher não foi usada, abusada, mas a mulher queria fazer festa aos pés do Senhor Jesus. A afetividade, renovo aos pés de Jesus. Quando falta, queridos, vida, alegria, afetividade, perdão, eu preciso cair aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preciso, não dá para viver sem o Senhor. A mulher colocou a sua vida, a sua reputação aos pés de Jesus. Ela não estava preocupada. Talvez você possa dizer, ela é uma intrusa, uma penetra. Ela não estava preocupada o que os outros iriam pensar dela. Ela estava preocupada estar aos pés do Senhor Jesus. Aquela mulher não estava preocupada o quanto custava o perfume. Não importa quanto custa, importa estar aos pés de Jesus. A mulher pensava, não importa quem eu sou, importa quem Ele é. Isso é o mais importante. Não me segure, eu quero servir ao Senhor Jesus. A mulher, queridos, quebra esse preconceito. Ela não perde a oportunidade, o momento é agora. Eu estou livre aos pés do Senhor Jesus, não importa o tempo, é agora que eu quero. Então ela não para de chorar, não para de lavar, não para de beijar os pés do Senhor Jesus. Amor extravagante, gratidão extravagante, sem limites por Jesus e oferta extravagante a Jesus. E aquela mulher recebe o maior elogio que eu poderia imaginar. Aquela mulher, queridos, que era a mais frágil, se revelou ser a mais forte. A que demonstrava e aparentava ser a mais pobre, de fato se tornou e se revelou a mais rica. A que parecia ser a mais hipócrita e falsa aos olhos dos outros, Jesus mostra que ela é a mais autêntica. Jesus curou aquela mulher, mudou a história daquela mulher com um novo futuro. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vais, você está livre, mudada para sempre. Queridos, 3 personagens diferentes. Simão, o fariseu, cheio de regras, cheio de orgulho, tinha sua cartilha. Judas se preocupava mais com valor, com as coisas, do que com as pessoas. E a mulher? Amor extravagante, gratidão extravagante. Em novembro passado, e eu quero encerrar e orarmos juntos, eu estava na cidade de Itaguatinga, em Brasília, pregando numa igreja, uma igreja de 7.000 membros, e no meu lado esquerdo havia um grupo de surdos, pequeno grupo de surdos, 15, 20 talvez, mas desde a primeira noite, me chamava a atenção, em especial. Me chamava a atenção pela foto. Pode passar a foto, é a última foto do slide, por gentileza. Porque geralmente o surdo, ele não ouve, ele fala, ele tem a linguagem dele. Mas o Ivan, que é esse amado irmão da foto, ele não apenas era surdo, ele era também cego. E para ele poder entender as palavras, a mensagem, alguém tinha que ficar com a mão, na mão dele, fazendo a linguagem de sinais, para que ele pudesse entender. E aquilo me incomodou, e eu fui até lá e falei, Ivan, e as pessoas, logicamente, iam traduzindo para mim. Eu falei assim, como é que você consegue? Ele diz assim, é cada dia, pastor, cada dia, é uma luta. Eu não enxergo, eu tenho dificuldade de me comunicar, de me locomover, mas eu já aprendi o seguinte: cada dia fora da presença de Deus é insuportável.
Mas com Jesus, eu saio daqui cheio de alegria. Eu saio cheio de gratidão. Eu saio daqui mesmo sem enxergar, mas vendo a graça do Senhor Jesus. Mesmo sem poder gritar como vocês, de uma maneira que todo mundo vai ouvir. Mas a minha alma está dizendo: louvado, bendito, engrandecido, exaltado é o nome do Deus vivo e poderoso. E eu disse assim: rapaz, você que precisa pregar. É você que precisa ministrar o nosso coração. Porque tem tanta gente que enxerga, mas não vê. Tem tanta gente que grita, mas não dá para ouvir. Nessa manhã, que a gente possa aprender com a mulher, termos um amor extravagante com o Senhor Jesus. Uma gratidão extravagante, sem limites, com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é viva. A Tua palavra é profunda para quem está disposto a ouvir, ter mudança de atitude, de comportamento. Deus, aquela mulher, ela não se preocupou, Senhor, com o que os outros iriam pensar sobre ela. Ela não estava preocupada com o valor do perfume. O desespero dela era estar aos pés daquele que tinha algo que poderia mudar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero isso na minha vida a cada dia. Eu quero aprender a ter um amor extravagante, uma gratidão extravagante. Eu quero mudar, Senhor, a cada dia atitudes que glorifiquem o Teu nome. Espírito Santo de Deus, nos ajuda e nos ensina que todas as vezes que saímos do caminho, o estrago é tão grande na nossa vida, na vida de outras pessoas, mas também começamos a deixar o Teu coração tão triste. Espírito Santo de Deus, nos ajuda como igreja, como corpo de Cristo, mas como pessoa, a poder aprender a ter esse amor extravagante. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos ouvir o pós-lúdio. E você aguenta um pouquinho, vai orando, pedindo: Deus, deixa essa palavra trabalhar no meu coração ainda esta manhã. E aí, quando terminar o pós-lúdio, então o pastor Jesus estará à porta, lá à frente, para cumprimentar você, para dar um abraço a você. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.